Quão descarado de sua parte, invadindo a área restrita da família Liers. Os magos em torno de Leylin e Georgian usavam roupas e tinham longos cabelos azuis. Para sua surpresa, essas pessoas de pele clara e pupilas prateadas tinham uma aura óbvia de uma linhagem de sangue nelas. Eles eram um grupo de Varlocks. Bloodlocks Varline. Nunca pensei que houvesse heranças de Varlock no mundo subterrâneo. A luz brilhou nos olhos de Leylin. Não, isso é apenas esperado. Afinal de contas, o mundo subterrâneo é muito mais vasto do que o mundo da superfície, e é normal que existam antigas heranças Varlock. Eu nunca esperei que houvesse Varlocks protegendo o outro lado do túnel na dimensão de Bolso Eternal Plains. Leylin examinou seus arredores. Os Varlocks que cercavam pareciam muito jovens, mas isso era um efeito colateral de suas linhagens. Eles estavam em face muito mais velhos, e a aura envelhecida criou um enorme contraste com seus rostos bonitos. Eles são pelo menos Rank 2. Além disso, esta linhagem. Um tom azul claro cobriu os olhos de Leylin. Os Varlocks ao redor ficaram chocados ao ver que duas pessoas conseguiram sair da área restrita. A Chip, escaneie suas linhagens e combine-as com o banco de dados, ordenou Leylin em sua mente. Esses Varlocks estavam sob a estrela da manhã e não notaram nenhuma das ações de Leylin. O AI Chip conseguiu rapidamente o que queria. Coleta de dados de linhagem completa. Comparando com banco de dados. Determinado a ser Thunderbird Torned antigo. Imediatamente depois, o AI Chip mostrou todas as informações sobre o antigo Thunderbird Torbird. BIP. Thunderbird Torned antigo, grau 6 que é. Rumored para ser descendente do Thunderbird primordial. Possui poderosas habilidades de trovão e relâmpago e ataques de ondas sonoras. Gosta de morar em áreas com elementais metálicos abundantes. A avaliação, incomparavelmente perigoso. O inimigo da antiga corrida de metal. Bloodlocks Varlocks de rank 6 seres. Não é de admirar que eu tenha sentido a linhagem me dando uma ligeira pressão. Leylin observou os Varlocks ao redor com alguma pena em seus olhos. É uma pena que a linhagem de sangue dos Varlocks tenha se enfraquecido um pouco e não possa ser purificada para sua classificação original 6. Os Varlocks que cercam Leylin podem ter a linhagem de um Thunderbird Torned antigo do rank 6, mas seu status era similar ao Varlocks Black Snake de Ohal do clã Ouroboros. A linhagem enfraqueceu e perdeu todo o poder de seus ancestrais. No entanto, uma vez que existem, deve haver pessoas poderosas dentro desta família Varlock. Eu deveria poder purificar sua linhagem. Leylin lançou um olhar para esses Varlocks com mais intenções, dando a impressão de que a calamidade se aproximava. No entanto, está em a área restrita da família Liers, e você intencionalmente fez com que esses aventureiros entrassem. Parece que há algum segredo indescritível dentro. Leylin pensou sobre isso por um tempo e não eliminou a possibilidade da família Liers dar esta notícia para obter sacrifícios de sangue, atraindo aventureiros para vir e explorar. Se fosse esse o caso, isso explicaria por que Georgian e sua tripulação estavam obviamente mal posicionados, mas podiam entrar nas ruínas sem obstruções. Por que você ainda está falando com eles? Todos os magos que contaminam nossa família Liers têm apenas o fim da morte. Os Varlocks da família Liers foram instigados por alguém como um líder e imediatamente escolheram atacar sem hesitação. Um campo de força fino e minúsculo de eletricidade estática foi produzido a partir de seus corpos, formando um poderoso domínio que manteve Leylin e Georgian dentro. Leylin podia praticamente sentir sua sede de sangue, e eles evidentemente queriam mantê-los aqui, não importando o custo. Este feitiço. Vendo esses Varlocks todos tendo eletricidade azul atirando em todos os lugares que formavam um campo de eletricidade estática de larga escala que se fundia e amplificava um ao outro, Leylin parecia um pouco interessada. Rank um feitiço, campo de eletricidade estática. Determinado a ser o nível 1 do oponente, o feitiço inato pode produzir campo de força de eletricidade estática em larga escala. Consumo de energia no mínimo e tem efeitos de amplificação um do outro. O AI Chip transmitiu as funções da magia neste momento. Mate-o.
O líder vestiu uma camada de armadura relâmpago e duas gigantescas asas azuis esticadas atrás de suas costas, fazendo com que sua velocidade aumentasse subitamente. Ele quase se transformou em uma faixa de raio azul. Rank 2 Thunderbird Varlock Bloodline Feitiço determinado a ser Lightning Armor. Rank 3 Bloodline Wings of Lightning. Através das atividades e magias da linhagem do oponente, o AI Chip conseguiu reunir muita informação, e grandes quantidades de dados foram mostradas na frente de Leyline. Como esperado de uma antiga linhagem 6. Essas habilidades inatas são muito práticas. Leyline suspirou ligeiramente. Era uma pena que não houvesse Varlocks da Estrela da Manhã no meio deles. Não importa quão útil fosse um feitiço, eles eram inúteis se não alcançassem um certo nível. Break. Leyline cuspiu uma sílaba e aterrorizantes partículas elementares do tipo trevas espalhadas como uma maré alta. Partículas de energia em ascensão trovejaram quando se transformaram em uma fera gigante com uma arma, atacando o campo de força da eletricidade estática conjunta do oponente. Asterisco TSS. Asterisco faíscas azuis brilhavam e misturavam-se com fluxos de gás preto. Imediatamente depois, houve um som surdo de trovão e até o chão tremeu. Gritos miseráveis subiam e desciam em sucessão, e os feiticeiros do trovão, que estavam apenas em primeiro e segundo lugares, caíam no chão. Asterisco Xiu. Asterisco líder no ar que viu isso emitiu um grito agudo, girando e se transformando em raios e partindo. Desça aqui! Os olhos de Leyline nunca estavam nele, mas uma imagem fraca de uma cobra negra de duas cabeças já havia aparecido nele, 4 olhos vermelhos sangue dando-lhe um olhar morto. HSS. A cobra continuou sacudindo a língua e rapidamente desenhou este líder em sua boca. Um relâmpago azul brilhou em todos os lugares e depois desapareceu. A cobra negra de duas cabeças serpenteou até o chão e cuspiu o líder. No entanto, ele já havia desmaiado, e os raios em volta de seu corpo haviam desaparecido sem deixar vestígios. Muito fraco. Muito fraco. Esta extensão. Leyline estreitou os olhos. Uma linhagem como essa não foi suficiente para despertar seu interesse em extraí-la. Meu Deus! Nós! Do outro lado, Georgian, que tinha visto Leyline e Lies brigando, estava com tanto medo que ele desmaiou antes. A reputação da família Liers era como um sol no céu dentro do Império Arthur. Foi dito que eles tinham um Morningstar no comando. Este Magus não estava buscando a morte por provocá-lo? No entanto, o cerne da questão era que, seja Leyline ou a família Liers, Georgia não podia se dar ao luxo de ofender os dois lados e quase romper em lágrimas. Vou esperar mais um pouco aqui. Deixa primeiro. Leyline o espantou. Como posso deixar meu lord para trás para confrontar a família Liers? Ele hesitou, mas Leyline obviamente sabia. Uma vez que seus reforços chegarem, não seria apenas esse tipo de personagem baixo. Quer dizer que está pensando em ir contra a família Liers comigo? Leyline tinha um meio sorriso no rosto enquanto observava Georgian. Não, meu senhor. Vou me despedir primeiro. Ele imediatamente ficou pálido e fugiu na velocidade do raio após se curvar, como se houvesse algum animal feroz perseguindo, observando suas costas. Leyline sacudiu a cabeça. Ele era apenas um personagem minúsculo depois de tudo, e se ele realmente ficasse, sem medo da morte, ele definitivamente seria afetado. Optar por sair foi uma decisão bastante sensata. Agora, Leyline não podia se incomodar com esse garoto. Ele assistiu a um rastro de relâmpago ao longe, um sorriso iluminando seu rosto ligeiramente. Xiu. Era como se dezenas de milhares de pássaros estivessem ligando ao mesmo tempo. Quando o relâmpago desapareceu, havia outra figura no céu. Você os atacou. O recém-chegado era muito jovem e suas sobrancelhas estavam franzidas em sua raiva. Ele evidentemente ficou irritado com o estado miserável dos muitos Varlocks da família Liers no chão. Eles me ofenderam. Eu fui benevolente o suficiente para não matá-los. Se fiz coisas como costumo fazer, elas só podem descer ao submundo e se arrepender de seus pecados. Leyline encolheu os ombros. Asterisco Wala.
Asterisco corrente elétrica branca passou rapidamente, como se estivesse rasgando o céu. No meio do ar, as palavras arrogantes e furiosas do feiticeiro podiam ser ouvidas. Bom, muito bom. Então eu vou deixar você ver um pouco da minha benevolência. Energia aterrorizante de alguém que havia atingido o reino de um Varlock 4 e atingido a estrela da manhã explodiu de seu corpo. Inúmeras nuvens escuras convergiram, envolvendo toda a região. Asterisco Rumble. Asterisco 8 pilares azuis de luz desceram instantaneamente. Raios sem limite saíram dos pilares, formando um grande purgatório. Raios e fogo se reuniram no purgatório e prenderam Leyline dentro. Rank 4 Thunderbird Bloodlock Bloodline feitiço determinado a ser Berserk Lightning Prison. O AI Chip projetou o feitiço do oponente antes de Leyline neste momento. Uma magia de classificação 4. Parece que eu tenho que ficar um pouco sério. A expressão de Leyline ficou mais sombria. Ele, que agora foi atingido pela marca da maldição das 10.000 cobras, só podia mostrar a força da estrela da manhã e estava a par do oponente. Xixi. Uala. Asterisco muitas cobras de eletricidade cercadas por chamas abriram suas bocas cheias de sangue e devoraram Leyline. Relâmpagos deslumbrantes eram muito duros nos olhos, mas uma sugestão de raios pretos vazou da eletricidade. O brilho negro cresceu até que cortou o raio, transformando-se numa serpente gigante, ilusória e assustadora, e apareceu atrás de Leyline. HSS. A serpente tinha algemas com ferroadas metálicas, mas ainda assim pagou que nenhuma mente se enroscou nas nuvens relâmpago no céu. Bruxo? Uma força sanguinária tão terrível e maligna? De dentro das nuvens, a voz confusa dos Varlocks podia ser ouvida. Após o que, a voz silenciada e se transformou nos sons penetrantes de estrondo. Asterisco Xiu Xiu. Asterisco uma raia de deslumbrante brilho azul brotou abruptamente das nuvens, pousando no ombro de Leyline. Trovoada explosiva. A voz do oponente só alcançou Leyline depois que a eletricidade atingiu Leyline.